Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa para trabalharmos aqui, ó, as vozes do verbo. Sim, vozes do verbo. Tá pensando o quê? Conteúdo relevante, conteúdo importante, conteúdo que cai em prova, principalmente aquela partezinha que trabalha com transposição, sabe? Você tem que passar da voz ativa para a voz passiva, da passiva analítica para a sintética, ou a banca te questiona sobre sujeito, diz que aquela palavra lá, que aquele C é índice de indeterminação, quando na verdade é partícula passivadora, sabe? Esse tipo de conteúdo. Pois então, a gente tem que saber as vozes do verbo para conseguir entender bem como é que isso daí funciona, tá? Bom, então vamos lá. Começando, deixa eu pegar aqui minha canetite. Pegando aqui minha canetite, vamos lá entender um pouquinho as vozes do verbo. Então, ó, a voz verbal está relacionada à forma que o verbo assume para indicar qual o tipo de relação existente entre ele e o sujeito. Então, você percebe que a voz do verbo muito se refere ao sujeito, né? Então, nós teremos aqui, por exemplo, a voz ativa, que vai nos indicar um sujeito agente. Agente tudo junto, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Um sujeito agente, aquele que pratica a ação do verbo. A gente pode dizer isso. Pratica a ação do verbo. Certo? Temos uma voz passiva para o verbo. Eita, caneta não, marca texto. Peraí. Temos uma voz passiva também para o verbo, vou separar tudo bonitinho. E um sujeito paciente, que é isso que a gente adora, né? Que é esse sujeito paciente, que é aquele que sofre a ação do verbo. E temos aquela voz reflexiva do nosso verbo. Na voz reflexiva, nós temos um sujeito agente e paciente simultaneamente. Porque o que acontece? Ele pratica e, ao mesmo tempo, ele sofre a ação do verbo. Pratica e sofre a ação do verbo. Então, você percebe aqui que tudo, presta atenção, ó, tudo o que nós falamos, escrevemos com os verbos em língua portuguesa passa por essa situação aqui. Ou é voz ativa, ou é voz passiva, ou é essa voz reflexiva. Então, as nossas construções verbais são com base nessas vozes verbais. E isso tudo depende muito da nossa intenção. E eu vou destacar principalmente a voz ativa e a voz passiva. Ah, nem tanto a reflexiva? Nem tanto. A reflexiva nem tanto. Aparece, mas não é com tanta frequência. A maior parte das dúvidas e a maior parte das construções textuais estão em voz ativa ou em voz passiva. E eu já posso te antecipar aqui. Quando nós colocamos em voz ativa, nós destacamos quem pratica a ação do verbo. Quando nós colocamos uma construção em voz passiva, nós destacamos quem sofre a ação do verbo. Então, o sujeito vai estar lá de qualquer jeito, vai estar lá em qualquer uma das situações, mas o que vai mudar é a nossa intenção comunicativa. A intenção comunicativa faz com que a gente utilize voz ativa ou voz passiva. Isso vai depender muito do veículo de comunicação, do tipo de texto que a gente está escrevendo e coisas nesse sentido. Vou te dar um exemplo. Para quem escreve redação, por exemplo, é muito mais comum que você utilize a voz ativa, mostrando, por exemplo, que um agente policial pratica uma ação, que a polícia executa tal atividade, que a sociedade busca tal coisa. É muito mais comum do que colocar em voz passiva. A voz ativa parece que ela é mais argumentativa, ela parece não, né? Ela é uma voz mais enfática, enquanto a voz passiva é uma voz mais da vitimização do sofrimento, sabe? Então depende da intenção daquilo que você quer comunicar. Fechou? Vamos lá então, ó. Abra aqui, venha para cá.
venha para cá. Vamos começar com a nossa voz ativa, tá? Então vamos lá. Na voz ativa, o sujeito exerce a função apresentada pelo verbo. Olha o nosso exemplo aqui. O homem construiu a ponte. Então aqui eu não tenho nem que sofrer, né? Você percebeu? O homem construiu a ponte. Eu faço sempre a pergunta para o verbo: quem construiu a ponte? O homem. O homem é o meu sujeito. E é o sujeito agente da ação, ó. Ele praticou a ação de construir a ponte. Não tem nem dúvida com relação a isso daqui, certo? Se fosse, por exemplo, vamos pegar uma outra construção aqui, ó. Se fosse, por exemplo, Maria feriu João. Coisa simples. Maria feriu João. Nós temos a ação da Maria recaindo em João. Quem feriu João? É a pergunta que eu faço ao verbo. Ele responde Maria. Então, Maria praticou a ação de ferir João. Não tem nem dúvida, certo? Não tem nem dúvida. Aqui eu estou pegando o único verbo, mas eu poderia ter até com tempo composto. Por exemplo, vou colocar assim: eu tinha feito a prova, ó. Eu tinha feito a prova. Pega a caneta. Tinha feito é o meu verbo, certo? A minha locução, meu tempo composto. A pergunta é: quem tinha feito a prova? Resposta: eu. Eu que pratiquei a ação de fazer o quê? A prova. Percebeu? Então, aqui eu tenho a voz ativa, alguém que pratica a ação do verbo. Mas eu só estou com verbos aqui, deixa eu pegar um outro tipo de verbo. Só estou com verbos aqui transitivos. Vamos pegar um outro tipo de verbo. Eu preciso de ajuda. Volta para cá, deixa eu pegar outra caneta. Meu verbo está aqui, preciso. Quem? Preciso de ajuda. Eu. Você vai falar, mas ele não pratica a ação. Não é uma ação necessariamente física o que a gente tem. Mas quem precisa de ajuda sou eu. Eu preciso, quem precisa de alguma coisa. Do quê? De ajuda. Tá vendo? Eu não pratico necessariamente aqui a ação. Eu exerço a função apresentada pelo verbo, que é o que está colocado aqui, ó. Pera aí, deixa eu só mudar essa cor. Ó, eu exerço a função apresentada pelo verbo, o meu sujeito. Né? Então, o homem construiu a ponte, Maria feriu João, eu tinha feito a prova, eu preciso de ajuda. Então, nós temos aqui nessa construção, essa voz ativa, alguém praticando essa ação, o meu sujeito em evidência. Não tem muito o que sofrer, não tem muito o que chorar com relação à voz ativa. Não tem. A voz ativa é aquela mais comum, que a gente encontra com mais frequência nas construções textuais. Então, onde que vai haver aí uma maior dúvida? Quando a gente fala de voz passiva, porque daí nós teremos algumas regras específicas, tá? Então, voz ativa, tudo em casa, né? Tudo tranquilo. Alguém pratica, exerce a função lá do verbo. Um sujeito que exerce a função do verbo. Tranquilex. Beleza. Vamos partir então, ó. Falar um pouquinho da voz passiva. Ó, voz passiva vai trazer um pouquinho de diferença. Primeiro, o sujeito sofre a ação apresentada pelo verbo. Olha aqui nossa construção. A ponte foi construída pelo homem. Aqui a gente tinha, o homem construiu a ponte, né? A ponte foi construída pelo homem. Então, o homem, ele continua a exercer a ação de construir a ponte, mas ele já não está mais na posição de sujeito, percebeu? O nosso sujeito aqui é aquele que sofre a ação do verbo, a ponte. A ponte sofre a ação de ser construída, certo? Ela é construída. Portanto, ela sofreu a ação. Nessa situação, a gente chama esse sujeito de paciente. Por quê? Porque sofre
a ação do verbo, ó, foi construída pelo homem. Essa é uma possibilidade. A de baixo é a nossa segunda. Construiu-se a ponte. Então, veja, de novo, a ponte sofreu a ação de ser construída. Então, eu tenho duas formas diferentes aqui. Aqui continua sem o meu sujeito paciente. Eu tenho duas formas diferentes aqui de mostrar a voz passiva, tá? Então, eu tenho duas formas diferentes. Você vai falar, poxa, em uma eu tenho dois verbos e na outra eu tenho só um verbo, professora? É por enquanto, né? A fase inicial aqui a gente ainda tá. Mas é exatamente isso. A gente vai dividir esse tipo de voz em dois tipos, né? Então, vamos dar uma olhada aqui na nossa explicação, ó. Nesse caso, a ponte é o sujeito paciente, pois sofre a ação apresentada pelo verbo. No entanto, existem dois tipos de voz passiva, diferentes em forma, mas equivalentes em informação. Eu quero que você destaque isso daqui, ó. Diferentes em forma, mas equivalentes em informação. Por que eu quero que você destaque isso daqui? Porque muita gente fica na dúvida com relação a essa informação. Quando eu troco uma voz passiva analítica, como a gente vai ver, por uma sintética, sabe? Ah, será que muda o sentido? Veja a informação aqui na teoria. Elas são formas equivalentes, quer dizer, a informação continua a ser apresentada. Aquilo que é o mais importante ainda aparece. Então, não existe mudança de sentido. Por quê? Porque muita gente pergunta, professora, existe mudança de sentido? Porque eu já vi questão em que a banca faz essa substituição e diz que houve mudança de sentido. Ó, com relação à voz passiva, analítica e sintética, não tem nenhuma mudança, não tem nenhuma alteração aí, elas são equivalentes. O que a gente pode ter é mudança de enfatização, tanto para uma quanto a outra, e também com a voz ativa. Exemplo, se eu tenho o homem construiu a ponte e a ponte foi construída pelo homem, a ação continua a ser a mesma, concorda? A ponte foi construída, a ação continua a ser a mesma, ok. Mas o que muda? Muda a minha intenção comunicativa, muda a minha enfatização. Se eu digo o homem construiu a ponte, eu enfatizo ele, o homem. Se eu digo a ponte foi construída pelo homem, eu enfatizo ela, a ponte. Então, a ação continua a ocorrer, a enfatização muda. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso já foi questão aplicada pela banca CESP, tá? Então, ela questiona acerca da enfatização e não de mudança de sentido, como tem gente que acredita, tá? Então, a ação é a mesma, ocorre uma alteração, uma mudança na enfatização. É isso que acontece, fechou? Não fica achando, vai mudar o sentido, vai ficar diferente. Não, continua a ser igual. Olha só, o que mais? Vamos lá, então. Nós temos dois tipos de vozes, de voz passiva. Primeiro, ó, fazendo uso de dois verbos, que é a voz passiva analítica, e fazendo uso de verbo mais a palavra ser, que é a voz passiva sintética. Essa palavra ser você já conhece, né? É a famosa PA, que é a nossa partícula passivadora. E que a gente vai falar bastante dela hoje, tá? Vai falar bastante dela hoje. Nem esquenta a cabeça. Tá, vamos então por partes, né, professora? Vamos falar aí sobre essas vozes, mas entender como elas funcionam, como essas vozes funcionam aí aos poucos, né? Isso mesmo, quero que você entenda passo a passo para poder fazer a transposição, tá? Bom, vamos começar então com a voz passiva analítica. A voz passiva analítica é formada principalmente com o verbo ser como verbo auxiliar, mais particípio do verbo principal, tá? Então, por que eu coloquei aqui principalmente com o verbo ser?
Porque não é exclusivamente com o verbo ser, tá? Existem outras construções, eu vou trazer exemplos aqui para você ver, com voz passiva, em que nós não temos o verbo ser, tá? Então a ideia aqui, Então a ideia aqui é justamente pensar assim: o verbo ser é o mais comum, é o mais frequente, com certeza é aquele que você encontrará mais vezes, mas ele não é exclusivo para a construção da voz passiva analítica, tá? Ele aparece com mais frequência. Por que eu digo isso? Porque eu já vi aluno cair em questão besta de prova, porque olhou o verbo auxiliar, falou, não, para ser voz passiva precisa ser o verbo que precisa estar ali precisa ser o verbo ser. Aquele ali é o verbo estar. Aquele ali é o verbo fica. Não pode, ou estar ou ficar, não pode, tem que ser o verbo ser. E eu vou mostrar para você que negativo. Esse daqui é o mais comum, mas não é exclusivo. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. A ponte foi construída pelo homem, certo? Então aqui, ó, a ponte é o meu sujeito paciente, como a gente já viu. Foi construída é essa minha construção, ó. O verbo ser auxiliar tá aqui. É o nosso verbo ser auxiliar, tá aqui. E o nosso particípio, a terminação, ó, particípio do nosso verbo principal tá aqui. O que acontece com esses verbos? Bom, o verbo auxiliar, ele vai ser conjugado. Tá vendo? Ele vai ser conjugado. Ele sofre a conjugação de tempo, de modo, de número e pessoa, a conjugação normal, que todo verbo sofre, tá? Agora, o particípio, ele também pode sofrer uma alteração. Do quê? De gênero e de número, tá? Nesse caso, veja que de qualquer forma, da forma como a gente aprendeu lá na sintaxe, na ideia de concordância, que o meu verbo concorda com o núcleo do sujeito, quem é o meu sujeito aqui? O meu sujeito aqui é ela, a ponte. A ponte é um elemento feminino e singular, certo? Por isso que aqui construída está no feminino e no singular, porque concorda, certo? E esse foi, por que está nessa terceira pessoa? Porque a ponte corresponde a ela, a terceira pessoa do singular, certo? Então, o meu verbo aqui, ele tem que concordar com essa pessoa. Ah, mas aqui, professora, ainda tem várias outras coisas para a gente analisar, né? Tem, por exemplo, o foi é um verbo que está no pretérito perfeito do indicativo, certo? Conjugado na terceira pessoa do singular. Tá vendo? Tudo isso acontece aqui com esse foi. Então, eu vou ter uma alteração para o auxiliar e uma alteração para o particípio ali colocado, certo? Então, existem duas concordâncias, ó. Um precisa estar conjugado e o outro precisa concordar em gênero e em número com o sujeito, tá? Por que eu estou destacando isso daqui para você? Porque aquele foi, por exemplo, ali do foi construída, pode sofrer alteração, né? Eu posso dizer a ponte foi construída, ou eu posso dizer a ponte era construída, a ponte fora construída, a ponte será construída, a ponte seria construída. Percebe que ele pode sofrer variação? Depende do quê? Depende do tempo, da ideia de tempo que eu quero empregar. O que eu tenho que tomar cuidado é para verificar sempre se esse verbo auxiliar está conjugado corretamente, se ele faz essa equivalência de tempo, se o tempo apresentado ali está correto. O particípio, como ele não é conjugado, ele só vai apresentar essa concordância de gênero e número, como se fosse um nome mesmo, né?
Por isso que é uma forma nominal de verbo, como se fosse um nome mesmo. Afinal de contas, um substantivo concorda em gênero, um adjetivo concorda em gênero e número, não é? Um artigo concorda em gênero e número. Então, é uma concordância nominal, o que eu tenho aqui. A conjugação do verbo, a alteração, é só lá com o verbo auxiliar, tá? Então, aqui é um exemplo da voz passiva analítica. Sujeito paciente, verbo, mais nosso terceiro elemento aqui, importantíssimo também, mais o agente da passiva. Então, veja o que acontece aqui. Deixa eu pegar outra cor, deixa eu pegar esse roxo. Eu tenho um terceiro elemento aqui, ó, o agente da passiva. O agente da passiva é aquele, ó, que pratica a ação do verbo, mas não está na posição de sujeito, ele está aqui no predicado. Se a gente fosse fazer a separação, vamos fazer uma separação bem grande aqui, ó. Foi construída pelo homem. Quem foi construída pelo homem? A ponte. Então, ó, fecha aqui. O que eu vou ter aqui, ó? Desse lado. Desse lado, eu tenho sujeito. E desse outro lado, tudo que sobra é predicado. Tá vendo? Então, pelo homem, ó lá, tá onde? No predicado. Então, ele não faz parte do sujeito. O agente da passiva, puxa aí a setinha da informação importante. Olha esse slide aqui, hein? Quanta coisa importante você tem aqui nele. O agente da passiva, ele é introduzido por preposição. Introduzido por preposição, tá? Então, aqui, ó, pelo homem, eu tenho a preposição por, mais o artigo que acompanha homem, né? Por o homem. É isso aqui. Né? A gente transforma em pelo homem. Fechou? Então, eu tenho aquele que sofre a ação do verbo e aquele que pratica a ação do verbo, na mesma estrutura. Só que aquele que desempenha papel de sujeito, né, é aquele que sofre na voz passiva. Fechou? Fechou? Ok, vamos lá. Volta para cá. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar outras situações, na verdade, para você entender da nossa voz passiva analítica. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui. Os convites foram impressos pela agência. Pronto. Os convites foram impressos pela agência. O que eu vou ter aqui nessa construção? Vamos lá comigo. Quem foram impressos pela agência? Os convites, tá vendo? Os convites, eles sofrem a ação de serem impressos. Ó, verbo ser, auxiliar, mais o particípio. O meu sujeito aqui é paciente. Impressos, tá no plural, masculino, por quê? Ó, concorda com convites. O foram tá aqui, ó, na terceira pessoa do plural, por quê? Porque concorda com convites, que é o nosso sujeito. Tá bom? Tá bom? E aí, e o que ficou ali no finalzinho? Quem ficou aqui no finalzinho é aquele que praticou a ação. A agência é que imprimiu os convites, certo? É o meu agente da passiva. É o meu agente da passiva. Aqui está a minha preposição e aqui o núcleo do meu agente da passiva. Tranquilo, né? Tranquilo. Ok, vamos mudar um pouquinho esse verbo para você enxergar, como eu falei para você. Ó, os assaltantes estavam, ó, não é mais o verbo ser, estavam cercados pela polícia. Ó lá, os assaltantes estavam cercados pela polícia. Aí eu faço a perguntinha
Aqui está o meu verbo, né? A minha construção verbal, minha locução, certo? Quem estavam cercados pela polícia? Os assaltantes. Percebeu que eles sofrem essa ação? É o que? É o meu sujeito paciente. É o meu sujeito paciente. Aqui, os assaltantes. Estavam, você vai falar, poxa, mas estavam, professor. Ah, deixa eu pegar essa caneta mesmo. Estavam não é o verbo ser, é o verbo estar. Exato. Acompanhado do particípio. Veja, e está cercados, porque concorda com eles, os assaltantes, masculino e plural. E estavam, concorda com a terceira pessoa do plural, aqui. Percebeu? E pela polícia? A polícia é quem praticou a ação de cercar os assaltantes. É o meu agente da passiva. Ó, introduzido pela preposição. E o núcleo aqui, polícia. Percebeu? Então, não precisa necessariamente ser o mesmo verbo ali, ó. Tá vendo? Ó, aqui é o verbo estar, o meu verbo auxiliar. Aqui é o meu verbo ser. Então, são verbos diferentes, mas exercem essa ideia de passividade. Exercem essa ideia de passividade. E isso aqui é o importante. Eu vou colocar um terceiro exemplo nesse mesmo slide de outro verbo para você enxergar. Os livros ficaram corroídos. Os livros ficaram corroídos pelas traças. Pronto. Os livros ficaram corroídos pelas traças. Vamos pegar pegar o verde aqui agora. Ficaram corroídos é a nossa locução aqui, nossa voz passiva. Quem ficaram corroídos pelas traças? Os livros. Ó, sofreram a ação, certo? Então é o meu sujeito paciente. Ficaram, não é o verbo ser, não é o verbo estar, é o verbo ficar. Mais o particípio. Tá vendo? Ele está aqui no plural e no masculino porque concorda com livros. Esse daqui está conjugado na terceira pessoa do plural porque concorda com eles, os livros. E ali? Ali está quem praticou a ação do verbo. Então, você tem pelas traças, pelas, tem aqui minha preposição, introduzindo o agente dessa ação, que é o nosso agente da passiva, núcleo, traças. As traças corroeram os livros. Então, veja, aí vamos destacar ali bonitinho também, ficar, ó. Viu só? Então, eu tenho o verbo ser, eu tenho o verbo estar, eu tenho o verbo ficar. Viu quantas situações nós temos aqui? É muito mais comum que nós tenhamos o verbo ser. Muito mais comum, muito. A gente tem com mais frequência, é uma construção que aparece, por exemplo, em 95, 98, 97, qual que é a porcentagem aqui? 99, não, 99 acho que é muito. 97, 96% dos casos, a gente vai ter a primeira situação, ela é a mais comum, você pode até destacar, deixar aqui, vou até colocar de caneta vermelha, deixa eu pegar aqui, ó. Essa daqui, ó, é a situação mais comum, tá? É a mais comum. Mas essas outras aqui também existem, beleza? Essas outras aqui também existem. Então, a gente vai ter, claro, aqui, né, nossa voz passiva, a gente vai ter a possibilidade não apenas do verbo ser, a gente tem a possibilidade aqui também com esse verbo estar, com esse verbo ficar, que também, ó, você consegue perceber que quem pratica a ação aqui é a polícia, quem pratica a ação aqui são as traças, quem pratica a ação aqui é a agência. Então, a gente consegue perceber quem pratica a ação do verbo, certo? E quem sofre a ação do verbo. Então, é voz passiva também, ok?
E aqui eu tô vendo uma voz passiva com 2 verbinhos. Mas a gente pode ter outras possibilidades. A gente pode ter outras possibilidades que eu já vou mostrar para você. Combinado? Já vou mostrar para você. Dá uma segurada aí, dá uma segurada aí. Vamos fazer só o nosso cortezinho e eu já mostro para você.